Então, oficialmente, vamos começar a live de hoje, um pouquinho atrasado, porque intercorrências acontecem. Eu tenho hoje como esse episódio do Artigo em Foco, conversar com vocês sobre a ideia das variáveis e como a gente pode desmistificar esse caminho de decidir as nossas variáveis durante o processo de escrever cientificamente. Ou seja, como é que essas variáveis podem nos ajudar nessa jornada científica e podem nos ajudar a entender de forma muito mais prática o que eu preciso fazer, como eu devo classificá-las, como eu devo utilizá-las sempre no meu dia a dia, durante a construção do meu artigo científico. Eu sempre fico pensando que as pessoas têm muitas dificuldades em entender qual é o verdadeiro papel da variável durante essa nossa caminhada científica. Por que a gente deve ter muito cuidado na seleção das nossas variáveis, inclusive no momento que nós estamos fazendo o planejamento da nossa pesquisa, especialmente contando com o planejamento da pesquisa e tornando prático, de fato, além desse planejamento da pesquisa, a redação dessa seção, dessa parte das variáveis no nosso artigo científico. Então, é aquela história, se você não sabe classificar as variáveis do seu estudo, você pode perceber que isso vai te gerar um grande problema. E como é que eu entendo que eu tenho um grande problema durante essa minha jornada científica? Porque eu não verifiquei aquelas variáveis da forma correta. Quando eu estou escrevendo meu artigo científico e eu não sou capaz de perceber se aquela variável vai, de fato, responder aquilo que eu preciso cientificamente, aquilo que eu preciso de forma prática e objetiva. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem como podem fazer uma boa seleção de variáveis, como podem fazer uma categorização de variáveis. Nossa, que nome difícil, que é categorização? Ou ainda, se essas variáveis vão responder de fato ao que você precisa. Então, gente, a alternativa mais eficaz para superar tudo isso é você compreender que existem dois tipos de variáveis. Então, eu sempre digo que o primeiro passo é você compreender esses tipos de variáveis. Mas, primeiro, o que é a variável? Porque esse nome é muito complexo, muito difícil, às vezes, para a gente entender na nossa prática e na nossa lógica o que é uma variável, o que essa variável ela representa na prática, o que essa variável ela significa de fato. Bem, a variável é como se a gente pudesse pensar que é uma qualidade de algo. Essa qualidade da informação, essa qualidade de algo que a gente sempre vai trabalhar, ou a qualidade de um dado, vamos dizer assim, mas não só do fato de qualificar, é qualidade no sentido de uma classificação, no sentido de dizer assim, é uma característica. Então, por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa do sexo feminino é uma característica biológica. Então, eu tenho aí um elemento que caracteriza a minha pessoa em relação a essa situação. Então, esse elemento, essa caracterização é o que a gente determina como uma variável. E a variável, ela pode pensar que existem dois grupos. Então, vamos pensar, do ponto de vista biológico, existem dois grupos em relação ao sexo, o feminino e o masculino. Se a gente pensar em relação ao gênero, nós já temos mais categorias hoje em dia. Então, a gente tem inúmeras opções para classificar o gênero. Então,
tudo isso é trabalhado de uma forma diferente conforme a nossa percepção de mundo, conforme as nossas experiências, conforme as nossas avaliações. Então vejam que a variável sexo e a variável gênero, elas traduzem uma mensagem que refere a essa questão de como você porém uma do ponto de vista biológico e outra do ponto de vista social, de identidade. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração quando está pensando no estudo. Agora, quando é que eu decido qual é o tipo de variável que eu vou utilizar? Bem, isso você vai pensar conforme alguma questão específica que você vai estudar. Por exemplo, se eu estudo mortalidade, eu só tenho lá na mortalidade o dado relacionado ao sexo biológico. É esse o único dado que eu tenho disponível. Então, eu preciso trabalhar com essa informação, com esse dado. Então, agora que você já entende que a variável são características práticas do indivíduo em relação a uma determinada situação, a gente precisa entender qual é de fato, a classificação. Então, veja, eu tenho características, e aí essas características eu divido em categorias, neste caso aí, eu posso pensar essas categorias, porém eu posso classificar essas variáveis em dois grandes grupos. E é interessante a gente pensar essa classificação de variáveis, por quê? Porque se eu não consigo entender previamente a importância dessa classificação de variáveis, dentro desses dois grandes grupos, eu não consigo avaliar de forma prática o que eu preciso para responder ao meu objetivo. Gente, precisamos ter clareza do seguinte, que para eu ter respostas do que eu preciso, é necessário compreender como todo o meu artigo científico ele se conecta para chegar ao objetivo. É como se você estivesse pensando dentro dessa sua jornada em escolhas. A vida da gente, a gente tem que fazer algumas escolhas. Muitas vezes a gente tem que fazer uma escolha. Então, por exemplo, eu tive que escolher vir para Brasília hoje. Eu moro em Brasília, então eu tive que fazer uma escolha em um determinado momento da minha vida. Então, esse processo de fazer escolhas, por quê? Sempre existe um objetivo, porque você tem por trás um objetivo que você quer atingir e ter um resultado com aquilo. Então, as variáveis, elas te ajudam nessa jornada para entender de maneira prática e lógica como eu faço uma classificação dessas variáveis conforme o meu objetivo. Então, vamos lá. Voltando à história de quando eu resolvi estar em Brasília, vim morar em Brasília. É como se fosse assim. Eu precisava tomar uma decisão. Então, meu objetivo foi vir para Brasília. E aí, quais foram as variáveis que foram trabalhadas para que isso acontecesse? Eu precisava comprar uma passagem, e aí eu tinha que decidir se eu ia comprar uma passagem de avião ou eu ia comprar uma passagem de ônibus. Eu precisava saber onde eu ia morar. Eu tinha que decidir se eu ia comprar um apartamento, se eu ia alugar um apartamento, ou se eu ia morar em algum outro espaço prático daquilo que a gente vai trabalhar. Bem, além disso, eu precisava entender também, de forma muito prática, se dentro dessa questão das variáveis que eu precisava, se eu ia levar uma mala grande ou se eu ia levar uma mala pequena, se eu ia levar uma mudança ou se eu ia vender tudo. Então, veja que para eu atingir o objetivo de vir para Brasília, eu tive várias variáveis dentro dessa jornada. Várias variáveis que pudessem ser trabalhadas, que pudessem ser justificadas, que pudessem ser aplicadas para que eu pudesse fazer, né, essa minha mudança para o Brasil. Então, tudo isso
leva a gente a entender que eu precisava definir previamente as variáveis que estão ali relacionadas para tomar uma decisão. Bem, depois que a gente pensa de forma muito prática sobre essa jornada, depois que a gente pensa de forma muito prática sobre tudo isso e que a gente tem que fazer a classificação das nossas variáveis, a gente traz esse exemplo prático para dentro do universo do nosso estudo. E como é que eu trago as variáveis para o universo do nosso estudo? É pensando como eu coleto essas informações também. Os meus alunos, por exemplo, da graduação, os alunos de iniciação científica, hoje eles aprenderam que essa classificação é muito importante conforme o objetivo. É como se a gente pudesse pensar assim: eles querem trabalhar a informação, o dado, pensando em gerar uma medida de risco relativo, por exemplo. Se ele quer trabalhar pensando em gerar uma medida de risco, que é o risco relativo daquele conteúdo, que é o dado que está sendo informado, é interessante que ele entenda que a variável dele precisa ter categorias. Agora, ele quer fazer um outro tipo de avaliação. Ele quer saber assim, se cada ano que aumenta da idade da pessoa, ela vai aumentar um ponto do nível da glicemia. Então, se ele quer fazer a avaliação dessa forma, ele já não vai utilizar a variável categorizada. Ele vai utilizar uma variável quantitativa, que pode ser contínua ou discreta. Então, por que eu falo isso de forma clara? Porque vai depender de como você conecta a sua ideia àquele objetivo. Vai depender de como você avalia aquele conteúdo com o seu objetivo. Já as variáveis qualitativas são aquelas que eu tenho opções de respostas pré-formatadas, em que eu não posso nem imaginar e criar uma categoria, mas que eu já tenho opções de respostas ali definidas conforme aquele meu interesse, conforme aquilo que às vezes tem disponível. Por exemplo, percepção de saúde. Eu tenho uma boa saúde, ou uma saúde ruim, ou uma saúde intermediária, ou uma saúde muito boa. Então, isso, caracterização disso, como é que você consegue delimitar essa questão? Então, tudo isso precisa ser ponderado, precisa ser pensado quando você quer, de fato, escrever cientificamente, quando você quer, de fato, pensar com uma estrutura lógica mais direcionada para aquela nossa necessidade científica. Bem, é muito interessante pensar que essa clareza que os meus alunos de graduação têm fazem toda a diferença hoje na decisão deles, inclusive, de escrever cientificamente. Porque todas as vezes que eles querem escrever um artigo científico, que eles escrevem um artigo científico, eles conseguem perceber o quanto que é importante essa informação da variável e de suas classificações de maneira muito objetiva e prática. Bem, depois que a gente tem essa lógica e que a gente pensa sobre isso, a gente tem que entender quais são os principais problemas que as pessoas dizem quando estão tentando fazer um artigo científico. Eu não sei qual é a diferença entre uma variável quantitativa e a variável qualitativa. Eu não sei como é que eu vou classificar essa variável para fazer a minha análise. Então, eu não sei ainda se a minha pesquisa, eu posso escolher esse tipo de variável e quais são as variáveis que eu vou utilizar nessa jornada. Então, tudo isso a gente precisa pensar que é um passo a passo que eu preciso entender alguns conceitos básicos daquilo. Então, se você não sabe qual é a diferença entre as variáveis, a gente tem que começar a pensar de forma simples. Aquelas variáveis que eu posso contar, por exemplo, de maneira contínua ou discreta. Quando eu falo contínua ou discreta, é a idade. A idade é evolutiva, você começa ali do nascimento e ano a ano você cresce aquela informação da idade. Então, a idade é uma informação que ela vai perdurar
sempre dessa forma, crescente, até o momento da morte. Então, se é uma variável que ela está sempre crescente até o momento da morte, é uma variável que eu posso contar o dado de forma unificada, 1 a 1. Agora, por exemplo, se você tem uma variável que você não pode contar, que você não tem uma mensuração palpável, que você trabalha com a percepção do outro, aí essa é uma variável que eu já vou entender que é uma variável qualitativa. Então, vencer essas dificuldades que são impostas, inclusive, durante essa jornada para definir variáveis, são importantes, você conseguir vencer esse processo, porque aí você vai conseguir entender como é que elas se aplicam de forma prática ao seu objetivo. Bem, pensando nessa lógica, pensando nessa ideia, pensando nessa aplicabilidade toda, desse conteúdo que você está avaliando, que você está trabalhando, que você está assim, investigando, pensando a conexão do seu objetivo com a conexão das suas variáveis, você precisa descobrir o jeito certo. O jeito certo que você vai escrever. Vamos lá, existem 2 jeitos, o errado e o certo. Então, a gente vai pensar, vamos começar pelo errado. Então, o jeito errado é você não entender essa lógica. É você sempre ficar pensando assim, de que forma eu vou construir todo esse conteúdo, de que forma eu não faço uma busca na literatura das variáveis que potencialmente podem me ajudar a responder aquele objetivo. Então, você compreender um pouco na literatura qual é esse perfil das variáveis, como acontece essa classificação das variáveis, é importante para que a gente entenda de forma muito prática e muito lógica o que eu consigo aplicar no artigo. É como se fosse assim, eu estou lá pensando na escolha da minha variável. E eu não vou organizar esse processo de escolher a minha variável. Eu não vou entender na literatura como essa variável se relaciona dentro do meu artigo. É como se eu pudesse dizer assim para vocês, olha, o meu trabalho científico, ele tem uma aplicabilidade melhor se eu informar tal variável e organizá-la em uma forma prática de entendimento para o leitor. É como se eu pudesse dizer assim, eu tenho aqui uma variável construída e essas são as melhores categorias para disponibilizar uma informação. Essa é a melhor resposta que eu posso dar em relação a um determinado conteúdo. Então, você não compreender isso é como se você quisesse dizer assim, eu vou colocar aqui que a parede é amarela dentro dentro da minha avaliação. Se eu coloco essa classificação, pronto. Qual é o sentido para isso? Sabe? Então, isso precisa ser percebido, isso precisa ser entendido e compreendido. A diferença das variáveis, como a gente vai classificá-las e organizá-las, se você não tem isso aplicável durante a sua construção científica, você não vai conseguir, de fato, entender a lógica dessa nossa jornada de construir o conteúdo. Bem, agora, como é o jeito certo de aprender? É importante a gente entender isso. E aí eu quero dar aqui um exemplo prático para que vocês nunca esqueçam. Sempre pense em variáveis como escolhas. Pense assim. Porque a lógica de você aprender as variáveis e de você fazer essas escolhas te ajuda a desenvolver de forma mais prática uma lógica para aquilo que você precisa. Então, vamos lá. A gente precisa fazer escolhas sempre. Eu vou escolher ir trabalhar de carro ou ir trabalhar de metrô. Isso é uma escolha. Então, se eu faço uma escolha, eu consigo construir uma ideia de uma variável de forma muito prática. Eu consigo entender a lógica dessa aplicabilidade. Então, você já começa a pensar assim, todas as vezes que eu
tenho um grande objetivo, eu preciso ter a seleção de outras variáveis, e a seleção dessas outras variáveis que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, eu vou pensar qual é a opção que eu tenho. Então, você já começa a aprender a lógica de variáveis assim, que é sempre uma opção. Se eu quero imaginar essa variável como uma variável ali qualitativa, como uma variável que, de fato, tem uma aplicabilidade à minha necessidade, ao meu conteúdo. Então, esse é um jeito certo. Depois que você pensa que a variável é uma escolha, você vai entender. Eu posso contar essa variável, por exemplo, o tempo, o dia. O dia ele tem 24 horas, o ano ele tem 365 dias. Então, eu posso contar dia a dia. Então, é essa variável que eu posso contar. Eu vou entender que é uma variável sempre quantitativa. Então, a lógica das variáveis precisa estar bem internalizada. Quando você consegue pensar nisso, você tem que organizar todas as informações da sua variável em uma planilha. Em uma planilha que se torne prática. Por quê, gente? Em uma planilha. Seja uma pesquisa quantitativa ou seja uma pesquisa qualitativa, a planilha é um caminho para compilação dos seus dados. Então, se eu preciso ter uma síntese de dados, se eu preciso ter uma compilação dos dados, eu preciso organizar em uma planilha. Como é que você vai fazer uma análise se você não tem mentalmente aquele processo estruturado, aquele processo organizado, conforme aquilo que você precisa responder? É interessante pensar sobre isso. Por que é interessante a gente pensar sobre isso, sobre a importância de sempre termos uma planilha com todo esse conteúdo? Porque muitas vezes você tem um questionário que você fez uma pesquisa e você não sabe como os programas estatísticos eles irão ler aquele conteúdo. Como é que os programas estatísticos poderão mensurar aquele conteúdo ou ainda poderão dimensionar tudo aquilo que a gente está querendo apresentar como resultado? Um programa estatístico, por exemplo, ou um programa para análise qualitativa, ele vai usar, sim, as planilhas como um recurso para a sua análise. Você pode ou montar essas planilhas no próprio programa, isso é uma alternativa muito comum, ou você pode, primeiro, organizar a ideia da sua planilha em um papel. Por que eu quero falar no papel? Hoje está tudo muito digital e eu, por exemplo, já faço direto no programa. Mas por que eu falo que você pode organizar a sua planilha ali no papel? Para que você, não é você transpor os dados para o papel, mas é você ter uma visão de como você começa a organizar, começa a planejar todo esse conteúdo durante o nosso processo de análise dos dados. Por exemplo, o programa, ele sempre vai ler a informação que você disponibiliza para ele nas colunas e nas linhas. Eu tenho uma análise qualitativa para fazer, como é que eu vou colocar nas colunas e nas linhas? Você vai imaginar, a partir daquele conteúdo que você vai colocar, por exemplo, na análise qualitativa, você vai introduzir todo aquele conteúdo e ele vai te sugerir, talvez, categorias ou te sugerir dimensões. Então, vejam que ele começa a criar essas categorias ou uma variável que vai gerar uma relação com o seu resultado. Na pesquisa quantitativa, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um indivíduo, um a um, cada pessoa, e vai pedir que você dê uma categorização das respostas em relação àquele indivíduo. Uma categorização
em relação ao conteúdo. Ah, aquela pessoa é do sexo feminino ou masculino? Então, você tem que dar uma resposta classificando aquele indivíduo, se é um indivíduo do sexo feminino ou masculino. Ah, quantos anos essa pessoa tem? A sua pergunta do seu questionário. Então, você vai lá e responde. Ah, a pergunta, bom dia. A pergunta do questionário que tem, você vai colocar lá as opções. Agora, você tem que pensar de forma prática. Como eu organizo a planilha? Aí eu vou explicar como eu faço isso, por quê? Porque é a forma que eu encontrei mais fácil desse processo. Você aí agora, se você quiser, pode abrir uma planilha no seu computador, em um editor de planilhas, ou no Google, nas planilhas do Google, ou no Excel, ou qualquer outro editor que você tenha. Então, você sempre vai pensar assim. Nas colunas, quando você estiver pensando na planilha, nas colunas, você vai colocar o quê? Você vai colocar cada variável que você avaliou. Ah, eu tenho uma variável aqui quantitativa, eu tenho uma variável aqui qualitativa. Então, você vai colocar as opções de resposta de cada variável que você está ali trabalhando e cada variável que você está avaliando. Então, as variáveis, elas sempre vão vir aqui na coluna. Agora, eu tenho um indivíduo, eu tenho aquela pessoa que participou da pesquisa, que respondeu. Então, você vai pegar aquele indivíduo, vai aplicar um código de identificação. Por quê, gente? Porque as informações de cada um é uma informação muito pessoal, muito íntima de cada um. E a gente precisa assegurar que as pessoas que vão trabalhar com aquele banco as pessoas que estão trabalhando com aquele banco, elas desconheçam quem é aquele indivíduo. É uma questão de preservar a identidade do outro. Então, é importante que você atribua um número a esse indivíduo, que é um código de identificação. Esse código de identificação preserva quem é a pessoa e mais ninguém vai saber quem é aquele indivíduo, além do pesquisador. Por isso que é interessante, porque às vezes você vai fazer a pesquisa ou outra pessoa vai fazer a pesquisa. Mas na hora do banco, muitas pessoas podem usar aquele banco, podem fazer análise com aquele banco de dados. Então, é muito importante que tenha esse código de identificação. Então, dentro desse código de identificação, tem que entender que a primeira variável do seu banco, quando você estiver colocando as colunas, será esse código de identificação. E aí você vai colocar lá a pessoa com código de identificação 1. Então, você vai alimentar as informações daquela pessoa. Vai informar cada conteúdo, vai informar o assunto da pessoa, vai pegar ali as características daquele indivíduo que você classificou. Então, você vai informar a idade, você vai informar o sexo, você vai informar se a pessoa tem uma boa condição de saúde ou não. Então, você vai fazer o quê? Você vai dando ali, naquela linha da sua planilha, as respostas. Cada resposta que você tem da variável, você vai registrar ali, pensando nas respostas que você padronizou durante esse seu processo de coletar a informação, de coletar o dado. Então, é importante entender de forma muito prática e objetiva isso, que cada informação da variável que você está querendo trabalhar vai estar ali descrita por indivíduo. Então, cada linha você vai informando um passo a passo, um conteúdo, um material ali do indivíduo, com a sua identificação, com as suas variáveis, e aí você gera esse banco de dados. Aí, você sempre tem que pensar, quando você estiver gerando o banco de dados, e essa é uma dica muito valiosa. Eu coloco a minha informação do meu dado, de que forma no meu banco? Eu coletei a idade em anos contínuo ou discreto. Eu já vou pegar e montar a categoria no momento
que eu estou ali fazendo a construção do meu banco, vamos supor, eu quero dividir em duas faixas etárias, abaixo de 30 anos e acima de 30 anos. Então, na hora que eu estiver construindo o banco, eu já tenho que fazer isso? Não. Você sempre tem que colocar a variável original, a variável da forma que você coletou, do jeitinho mesmo, exato, que está ali registrado, que está ali avaliado durante essa caminhada. Então, por que você tem que colocar a variável exatamente daquele jeito? Porque a gente desenvolve habilidades. Nos programas estatísticos, ele tem o pacote estatístico tem caminhos para que a gente faça essa categorização em um segundo momento, ou seja, que a gente divida essas variáveis conforme o nosso interesse de análise. Então, é muito importante a gente entender essa lógica de maneira muito prática, de maneira muito direta, porque justamente a gente vai ter mais facilidade no programa de categorizar até do que se eu ficar lá digitando um a um aquela informação, dado a dado. Então, tudo isso a gente precisa sempre ter em mente. Eu coloco a minha informação original, de maneira genuína, de forma muito prática, direta e objetiva. Então, a gente sempre tem que pensar sobre isso quando a gente está querendo ter facilidade na construção do nosso conteúdo, na construção do nosso banco de dados e de todas as informações que a gente se propõe a fazer e que a gente se propõe a trazer cientificamente. As variáveis, eu posso dizer para vocês assim que sem elas a gente não tem resultados. Então, assim, é uma parte muito importante que a gente precisa se dedicar com bastante clareza, qualidade, para entender aquele conteúdo de forma muito mais prática e direta, pensando em tudo que a gente faz. Então, a seleção das variáveis, eu poderia dizer para vocês que é um dos momentos assim, que a gente precisa ter mais cuidado para que a gente não acabe fazendo a seleção equivocada e uma classificação, uma categorização errada que não responda ao nosso objetivo. Bem, esse foi o nosso episódio de hoje do Artigo em Foco. Amanhã eu estarei aqui às 7h07 para falar mais um pouco sobre Artigo em Foco. À noite, hoje, nós teremos live com uma aluna da Bahia e que a gente vai discutir um pouco as dúvidas dela sobre a redação do artigo científico. Então, você está mais do que convidado para estar aqui comigo hoje à noite, às 19h07. Além disso, a gente está aí com as inscrições abertas para a Maratona 30x1. Vem aprender um pouco mais sobre o artigo científico e como você pode descomplicar esse processo em até um mês. Então, eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até já!